Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a gagueira, se ela é ou não uma deficiência, né? E primeiro já vamos deixar claro pela Lei Brasileira de Inclusão, né? Pela LBI, não, a gagueira não é considerada uma deficiência, assim, dentro dos padrões que estão dentro da LBI, mas internacionalmente é considerada uma deficiência, sim. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, certo? E depois eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal também com a gagueira, né? Tanto na fase da minha infância, adolescência e na vida adulta. Vamos lá. Primeiramente, eu acho interessante a gente falar sobre o PLS 311 de 2018. Ele estava querendo acompanhar a Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, CIF, aprovada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e que desde 2001, né, considera a gagueira como uma deficiência. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa PL principalmente. Eu entrei no site da Abra Gagueira, eles falam muita coisa interessantíssima sobre gagueira e é importante eu falar sobre a nota oficial que eles fizeram, né, contra a PL, desculpa, PL não, né, PLS, e vocês vão entender o porquê. Não é bem que eles são contra a gagueira ser considerada uma deficiência, porque ela é uma deficiência, é uma neurodivergência, mas vamos entender o ponto deles. Né? E também vale lembrar que esse PLS foi feito por uma pessoa do PSB, do Partido Socialista Brasileiro. Bom, vamos lá. A Associação Brasileira de Gagueira, Abra Gagueira, vem a público externar preocupação com o projeto de lei número 311 de 2018, que visa a alteração da Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, LBI. A partir da inclusão das dificuldades da comunicação e expressão no rol dos impedimentos que caracterizam a pessoa com deficiência. Primeiro vamos entender que eles não estão sendo contra estar na LBI, ok? Eles já vão deixar um pouco mais claro, principalmente mais para o final dessa nota. É importante ler tudo. A notória importância do tema para as 10 milhões de pessoas que gaguejam existentes no Brasil, entre crianças e adultos, impõe a necessidade em se ter responsabilidade e irrestrita submissão aos aspectos técnicos, jurídicos e científicos na elaboração e na tramitação do projeto de lei em questão. Ou seja, é preciso muita responsabilidade para falar disso, o que não teve, né? Esse PLS, ele queria incluir, né, como pessoa com deficiência, pessoas gagas e pessoas mudas, mas tem uns probleminhas nisso, que eles vão chegar nesse ponto. Preocupa a Abra Gagueira o embasamento exposto, ou seja, né, o que foi dado para discussão, né? A partir da justificativa para a elaboração do PL 311 de 2018. Conforme será esmiuçado na sequência, foi o PL 311 de 2018 justificado em equívocos técnicos e não alinhamento a um dos fundamentos da LBI. Ou seja, estava sendo contra a própria LBI, então não fazia muito sentido, sendo que dá sim para ser a favor da LBI. Ok? Então vamos lá. Então assim, né, antes de eu continuar, precisava de uma reformulação, certo, esse PLS. Coisa que eu não sei exatamente se aconteceu ou não, mas vou entrar em alguns outros detalhes sobre isso mais pra frente. Que é exatamente a legislação que se pretende alterar a partir do PL 311 de 2018. Ou seja, né, para incluir pessoas gagas e pessoas mudas. Com isso, estão os parlamentares e a sociedade civil sujeitos à formação de opinião sobre o tema com base em equívocos técnicos e omissões de informação triviais. Portanto, conversando com a sociedade, né, tem que incluir pessoas mudas e pessoas gagas como pessoas com deficiência? Sim. A questão é, o que fala esse PLS num todo, né? Porque a partir dessa superficialidade dessa pergunta é meio fácil, né? Então vamos lá. Em que pese o PL 311 de 2018, precisamente no caput do artigo 2º da LBI,
resulta na inclusão de todos os distúrbios da comunicação em seu hall. A justificativa menciona exclusivamente os indivíduos que, nos termos do próprio PL, sofrem de mudez ou tartamudez, que é a gagueira, mais conhecida como gagueira. Aqui explicou sobre isso, enfim. Não há menção aos demais transtornos da comunicação existentes, o que é um grave equívoco, visto que a alteração proposta terá influência em todos os distúrbios de comunicação. Pois bem, né, é um grande problema mesmo você querer incluir pessoas com transtornos da comunicação, mas só algumas, né? E que também vão contra a própria LBI na justificativa do próprio PL, né? Que eles continuam aqui. Ó, a justificativa do PL é ainda negligente com um fundamento da LBI. Precisamente segue a LBI, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF, e adota expressamente o modelo biopsicossocial da deficiência, que considera de forma conjunta os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. A justificativa menciona a Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, que considera a gagueira como uma deficiência. Em nenhum momento considera o modelo biopsicossocial em seu teor. Ou seja, se eles não consideram um modelo biopsicossocial, eles estão sendo contra a própria LBI. Então não tem muito o que fazer, entendem? Continuando. A LBI é uma grande conquista da sociedade brasileira e representa um avanço ao não considerar uma patologia como deficiência, e sim um modelo biopsicossocial. Qualquer indicação de reconhecimento de quem é a pessoa com deficiência fora do parâmetro da avaliação biopsicossocial pode gerar desigualdades e não representar a ampla diversidade das manifestações dos transtornos da comunicação. Notoriamente, o debate sobre o PL vem transcorrendo na sociedade de maneira rasa, simplista e desvirtuada, que é justamente o que eu comentei, né? Se a gente parte apenas da pergunta simples e rasa de pessoas com mudez e gagueira têm que ser consideradas pessoas com deficiência, simplesmente ignora tudo o que está escrito no PLS, ok? E sim, né, PLS estava correto. PL estava correto, não só PLS. Enfim. Falta diálogo amplo e aprofundado com os profissionais das diversas áreas do conhecimento capazes de contribuir com o tema E, em especial com as pessoas que gaguejam e todas as que possuem os demais distúrbios da comunicação existentes. Essas precisam ser abastecidas de informações corretas e não tendenciosas para que assim possam formar opinião sobre o tema. Isso sem dúvidas, né? A gente não pode simplesmente sair aprovando um PL que parece razoável, mas que tem vários problemas, várias brechas, que não concorda com a própria LBI, então entra num campo muito cinzento, né? Talvez se esse PL tivesse sido formulado da forma correta, tivesse sido reeditado da forma correta, ele teria continuado a sua tramitação, teria sido aprovado. Coisa que não foi, e eu vou chegar nisso já já. Dessa forma, a Abra Gagueira aponta para a necessidade de uma revisão da justificativa do PL, corrigindo os equívocos e omissões apontadas e dessa forma propiciando aos parlamentares e sociedade civil condições seguras para formar opinião sobre o tema com responsabilidade e considerando o amplo espectro de fatores que influenciam ou serão influenciados para a alteração proposta pelo PL. Basicamente, eles estão falando que tem que ter uma revisão. É isso, sabe? Não é que eles são contra. A gente tem que entender, muitas vezes, né, que por mais que sim, deveria ser aprovada uma PL que nos considere pessoas com deficiência, tudo isso tem que ser feito de forma correta, e não de forma errada, e não por meio de vários equívocos. Com amplo e embasado diálogo entre os profissionais das diversas áreas da comunicação capazes de contribuir com o tema E, em especial com todos os indivíduos que serão diretamente influenciados pela alteração proposta, a Abra Gagueira tem a certeza que os milhões de brasileiros que apresentam transtornos de comunicação que impactam significativamente na sua qualidade de vida estarão diante de significativa conquista para que sejam efetivamente incluídos na nossa sociedade. Pois bem, gente, eu acho que este ponto é um ponto importante para mim começar a falar sobre a minha gagueira e a minha experiência social.
né? Primeiro eu sempre fui uma pessoa antissocial, uma pessoa que não me comunicava, que era vista como uma pessoa estranha, hiper focada nos estudos, sempre vivia no meu mundinho com meus brinquedos, desenhando. Com os 10 anos de idade já estava aprendendo a cantar música em japonês fluente, assim, então eu sempre fui considerada uma pessoa muito estranha. E eu só tive um amigo basicamente no meu ensino fundamental, que até hoje eu tenho contato com ele, o Rafael, uma pessoa também muito social, muito quietinho. E assim, já sofri bullying, já apanhei, já tive muitas agressões verbais, né, por conta da minha condição. Isso me dava muito medo de falar, de me comunicar. Não larguei a escola justamente por esse hiperfoco, porque se não fosse por isso, eu não sei o que teria sido de mim. No meu curso, no meu ensino médio também foi absurdamente difícil. Muita gente até se aproveitava de mim sem eu perceber. E, inclusive, eu tô tendo algumas suspeitas de eu ser uma pessoa autista de nível 1 de suporte, mas por enquanto eu sou suspeita mesmo. Eu tenho um irmão autista, né? Tem a questão de algumas pesquisas, né, que mostram que pessoas autistas têm 8 vezes mais chance de serem trans, de serem bissexuais. O autismo, ele é genético, né? Passa de pais para filho. Então, não sei, eu tenho uma probabilidade um pouco grande disso, também por todo o meu histórico, né? Mas é algo que eu ainda tenho que conversar com um psiquiatra, ainda não estou em condições financeiras disso, né? Mas vamos ver, quem sabe qualquer hora eu consigo. Mas voltando para minha história, né? No ensino técnico mesmo, eu tinha umas crises de pânico, de quase desmaiar, pelo menos apresentando pela primeira vez o meu TCC. E tinha gente que ria da minha cara por conta da minha gagueira. Tinha professora que falava que era xingamento, sendo que no meu caso também tem a questão do meu sobrenome ser gago, né? Eu sempre usei bastante o meu sobrenome também como um escudo, sabe? Como motivo de orgulho, por mais que a gagueira em si sempre me causou muita angústia, né? Muitos problemas sociais. Mas eu sempre usei gago pra tudo, assim. E amigos meus que me chamavam de gaga, às vezes, simplesmente eram calados, né? Eram falados tipo, você não pode chamar desse jeito, que é um jeito pejorativo de chamar. Enfim. Fora todo o histórico que nós temos de pessoas gagas na televisão, né, que sempre foi de uma forma extremamente pejorativa, né, sempre foi motivo de chacota, de piada, e isso se refletiu em toda a minha vida, assim, sempre fui vista como uma pessoa incapaz, que não sabia se comunicar, que poderia causar sérios problemas, sabe? Principalmente por essa minha questão da minha ansiedade, desses quase desmaios, assim, em momento de tensão muito forte. E na faculdade, novamente, isolamento, né? Eu fazia as coisas sozinha, chegava 2 horas mais cedo na faculdade, hiper focava nos trabalhos, consegui passar de semestre super tranquila. Minha sorte foi que um grande amigo meu, assim, mas que eu não fazia trabalhos com ele, porque ele era muito exigente, assim, ele via que eu era muito esforçada, que eu fazia tudo, que eu fazia tudo basicamente sozinha com a minha então melhor amiga Tainá, e nós dois fomos chamados para fazer um trabalho com ele de TCC. Então, o finalzinho da minha faculdade eu posso dizer que foi muito tranquilo e que eu tive muita paz, assim, foi um momento que eu não tive um peso tão grande nas minhas costas que eu sempre tive na minha vida inteira, né? E enfim, a gagueira continua me atrapalhando também socialmente para conseguir emprego, porque para recrutadores e tudo mais, a gagueira é considerada NPC. Eu sou da área da comunicação, eu gosto de comunicar, eu gosto de falar, mas as pessoas simplesmente não conseguem entender que essa minha limitação não é um problema, né? É sempre visto como, justamente como está escrito, né? Aqui nessa matéria, né? De não considerar uma patologia, né? Pela LBI, a gente é considerado uma patologia na sociedade e a gente não tem os nossos direitos preservados no Brasil como pessoas deficientes. Mas pois bem, vamos continuar, vamos pro próximo ponto. Essa página do Instituto Brasileiro de Fluência, a Gagueira Levada a Sério, é muito bom e eu quero muito ler essa matéria inteira com vocês.
Você conhece as descrições da gagueira? Bom, vamos lá. A Organização Mundial de Saúde lançou, em janeiro de 2022, a nova descrição deste distúrbio na Classificação Internacional de Doenças e Outros Distúrbios, conhecido como CID-11, ou seja, nós estamos inclusa no CID, tá? E vocês já vão entender como nós estamos inclusas nele. Gente, eu voltei e eu peço muita desculpa porque eu tô simplesmente fazendo a gravação pelo OBS e eu esqueci de diminuir a minha câmera para vocês verem meu compartilhamento de tela. Mas assim, como eu tô com tudo aberto aqui bonitinho, eu vou pegar o link e vou compartilhar com vocês num comentário fixado, ok? E na descrição do vídeo. Novamente, gente, desculpa, vou tentar arrumar dessa... talvez metade, não sei, pro final do vídeo. Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, nós estamos inclusos no CID-11, né, nesta nova descrição. E é o seguinte, a descrição da gagueira está em um eixo principal denominado eixo 6, que trata dos distúrbios do neurodesenvolvimento, ou seja, nós somos neurodivergentes. É isso. E este material é da própria OMS, certo? Então, se vocês quiserem procurar, é bom vocês procurarem pelo CID-11 e depois seguir esse passo a passo que eles estão dizendo onde está classificada a gagueira, certo? Então, está no CID-11, está no subeixo encontrado no código 6A01, né? Que descreve os distúrbios do desenvolvimento da fala ou linguagem, certo? E é uma neurodeficiência, né? Uma neurodivergência. Então, é até triste, né? Existir esse compreendimento internacional e ainda não nacional. Mas é importante deixar claro que existe essa diferença. Enfim, dentro dessa área há uma subdivisão, distúrbios no desenvolvimento da fluência fala, que recebe o código 6A01.1. No eixo 6, a expressão distúrbios do neurodesenvolvimento significa que a gagueira é classificada como um distúrbio que ocorre durante o processo de desenvolvimento do cérebro. Ou seja, nosso cérebro funciona de maneira um pouco diferente, assim como qualquer pessoa neurodivergente. A CID-11 descreve a gagueira assim: distúrbio desenvolvimental da fluência da fala, que é caracterizado por rupturas persistentes, frequentes e pervasivas do fluxo da fala que surge durante o período do desenvolvimento e está fora dos limites das variações normais esperadas pela idade e nível de funcionamento intelectual, e resulta em redução da inteligibilidade e afeta significativamente a comunicação. Vocês podem ver que eu tenho uma dificuldade meio grande na fala e é justamente por conta disso da minha gagueira, né? Só para deixar um pouco claro também, existe o conceito do mascaramento, né? Que é basicamente você fingir não ser deficiente, você fingir ser o que você não é. E isso acontece muito até no mascaramento de ser uma pessoa trans, sabe? De dar uma feminilizada maior na voz, de se vestir de uma forma mais estereotipamente feminina para tentar sofrer menos transfobia. E da gagueira a mesma coisa, né? Como eu já sofri da minha gagueira basicamente a minha vida inteira, eu criei essa autodefesa de tentar mascarar, e por mais que eu ainda tenha uma dificuldade significativa na minha oratória, eu consegui disfarçar bem. Só a gente mais próxima mesmo que eu tenho mais liberdade de não mascarar tanto, que realmente sabe o quanto que eu gaguejo. Bom, continuando. Continuando a própria definição da gagueira, né, pela CID-11. Pode envolver repetições de sons, sílabas ou palavras, prolongamentos, que vocês conseguem ver bastante, quebra de palavras, bloqueios, uso excessivo de interjeições, faço muito isso por aqui também, né, e quebras abruptas e rápidas da fala. Repare que nessa descrição não tem a palavra gagueira, tem a expressão distúrbio desenvolvimental da fluência da fala, DDFF. Agora vamos para a APA. A APA, inclusive, eu não pesquisei para vocês para mostrar o que é, né? Então vamos lá. APA. A APA é a Associação Americana de Psiquiatria, ok? É a principal organização profissional de psiquiatras e estudantes de psiquiatria nos Estados Unidos e a mais influente do mundo.
Tá, acho que por aqui já dá para entender um pouco o que é a APA. Então vamos continuar. Já a APA publicou a última versão do DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né, de 2013. A APA descreve a gagueira como um distúrbio da fluência que deve começar na infância, gagueira, e usa o código DSM-5 315.35. Nessa publicação, esse distúrbio da fluência é encontrado no eixo Distúrbios da Comunicação e, dentro dele, é classificado como um distúrbio do neurodesenvolvimento. Ou seja, o próprio DSM-5, em 2013, já nos considera pessoas com deficiência, pessoas neurodivergentes. O DSM-5, 2013, descreve a gagueira assim. Distúrbio de fluência iniciada na infância, gagueira, é um distúrbio nos padrões normais de fala e fluência que interfere com o desempenho normal. Interrupções da fluência normal e no padrão de tempo de fala, inadequado para a idade do indivíduo. Exemplificado por ocorrências repetidas de uma ou mais dos seguintes: repetições sonoras e silábicas, prolongamentos sonoros, interjeições, palavras quebradas, rupturas dentro da própria palavra, bloqueio audível ou silencioso, lacunas preenchidas ou não preenchidas na fala, circunlocuções, substituições de palavras para escapar de palavras desafiadoras. Basicamente a gente sabe quando vai gaguejar e a gente tenta dar uma dribladinha nas palavras para tentar ter uma comunicação um pouco melhor e tentar disfarçar um pouco a nossa gagueira, certo? Palavras formadas com uma sobrecarga de tensão física. Eu de verdade eu não entendo muito bem porque certas palavras têm toda essa tensão física pra gente, mas é como funciona. Repetições de palavras inteiras monossilábicas. As duas organizações internacionais citadas sugerem nomes similares: distúrbio da fluência da fala iniciado na infância gagueira e distúrbio do neurodesenvolvimento da fluência da fala. Acho que eu não preciso ler mais nada sobre essa matéria, mas caso vocês queiram ler mais sobre ela, é no gagueira.org.br e o nome da matéria é Você Conhece as Descrições da Gagueira, ok? Agora vamos voltar para aquela PL. Ele não passou e não teve a continuidade. Não pretendo ler esses 2 primeiros parágrafos porque vai ser um pouco enrolado, mas quero ler esse último para vocês. Essa matéria é de 11 de abril de 2023, ou seja, faz pouco tempo. Apesar da informação trazida nessa nota, não deve ofuscar que, pela primeira vez em nosso país, os milhões de brasileiros que gaguejam se mobilizaram em torno de uma iniciativa legislativa voltada para nós. Absorvemos muitos aprendizados com a empreitada da tramitação do PL 311/2018 e a Associação Brasileira de Gagueira está atuando nas esferas municipais, estadual e federal na elaboração, apresentação e aprovação de projetos de lei que resultem em dignidade, respeito e direitos para as pessoas que gaguejam em todo o Brasil. Pois é, minha gente, infelizmente esse único projeto de lei que nós tínhamos que falava sobre a gagueira ser considerado uma deficiência não foi para frente. Não sei como vai ser o futuro da gagueira no Brasil, né? Se algum dia vai realmente ser considerado uma neurodivergência, né? Como a OMS fala que é, né? Mas enfim, esperamos que as coisas melhorem pra gente, que é realmente um desafio muito grande para conseguir um emprego. Sempre nos tratam como menores, por mais que possam talvez falar que não, por mais que nunca me falaram, né? Mas vai que vai que alguém, enfim, ter esse tipo de feedback. Então é isso, gente. Internacionalmente é uma deficiência, nacionalmente não é, e a luta continua. Como sempre, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, puderem dar um like, comentar, compartilhar o material. E se vocês tiverem alguma sugestão de um outro vídeo, de algum outro material, conteúdo que vocês queiram por aqui, que eu possa pesquisar, que esteja no meu alcance, eu farei para vocês. Então, muito obrigada, pessoal. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.